Será que eu tinha influenciado a vida de alguém para sempre? Achei que não havia tempo a perder e na mesma hora resolvi procurar alguns pacientes. Philip foi o primeiro e até o momento o único que consegui localizar. E por que escolheu Philip? Perguntou Tony. Essa é a pergunta que vale 100 mil dólares. Talvez a quantia esteja defasada. Deve valer $1 milhão. Resposta curta, não sei. Pensei bastante. Não foi uma atitude inteligente da minha parte, porque se eu queria confirmar meu valor, teria muitas outras pessoas a quem recorrer. Por mais que tenha me esforçado durante 3 longos anos, não ajudei Philip. Talvez eu esperasse ouvir algum efeito retardado da terapia. Alguns pacientes têm isso, mas não houve com ele. Talvez eu estivesse sendo masoquista, quisesse esfregar o fato no nariz. Talvez ainda eu tenha escolhido meu maior fracasso para me dar uma segunda chance. Confesso que não sei quais foram os motivos, e então, durante nossa conversa, Philip contou que tinha mudado de profissão e perguntou se eu poderia fazer a supervisão dele. Suponho que você tenha contado tudo isso ao grupo, disse Julius, virando-se para Philip. Dei os detalhes necessários. Pode ser um pouco mais claro? Philip desviou o olhar enquanto o resto do grupo ficava constrangido e após um longo silêncio, Julius disse: Desculpe a ironia, Philip, mas você consegue perceber como fico com a sua resposta? Como eu disse, dei os detalhes necessários, repetiu Philip. Bonnie olhou para Julius. Para ser sincera, isso está ficando desagradável. Vou tentar ajudar. Acho que você hoje não precisa ser contestado. Precisa de receber carinho. Por favor, o que podemos fazer por você hoje? Obrigado, Bonnie. Tem razão. Hoje estou muito confuso. Sua pergunta é ótima, mas não sei se consigo responder. Vou contar-lhes um grande segredo. Algumas vezes entrei nesta sala me sentindo mal por causa de problemas pessoais e saí melhor só por fazer parte desse grupo maravilhoso. Portanto, talvez seja a resposta para sua pergunta. O melhor para mim é apenas que todos usem o grupo e não permitam que meu problema interrompa nada. Após um curto silêncio, Tony disse: Tarefa difícil, considerando o que houve hoje. Eu também me sentiria mal de falar de outra coisa, concordou Jill. Nessas horas, sinto falta de Pam. Ela sempre sabia o que fazer, por mais difícil que fosse a situação, lembrou Bonnie. Engraçado, também pensei nela, acrescentou Julius. Deve ser telepatia, pensei em Pam há 1 minuto quando Julius falou em vitórias e fracassos, disse Rebecca, e virando-se para Julius, sei que ela era sua preferida aqui na nossa família, e isso não se discute, é óbvio. Mas pergunto, você acha que fracassou por ela passar 2 meses fora do grupo, buscando outro tipo de tratamento por não conseguirmos ajudá-la? Não deve ter sido bom para sua autoestima. Julius fez um gesto na direção de Philip. Acho que você pode explicar um pouco para ele. Então Rebecca disse a Philip, sem conseguir que se olhassem. Pam é uma grande força aqui no grupo. O casamento dela e um caso amoroso acabaram ao mesmo tempo, pois ela resolveu largar o marido, mas o amante preferiu ficar com a mulher com quem era casado. Pam ficou irritada com os dois e obcecada por eles. Por mais que tentássemos, não conseguimos ajudá-la. Desesperada, ela foi para a Índia procurar um famoso guru num centro de meditação budista. Philip não disse nada. Rebecca virou-se para Julius. O que achou da viagem dela? Olha, se fosse há 15 anos eu ficaria bem preocupado, mas teria sido totalmente contra e diria que buscar outro tipo de solução era apenas uma resistência. Mas mudei. Hoje preciso de toda a ajuda que puder receber. E acho que procurar um outro tipo de crescimento, mesmo que seja meio maluco, sempre pode oferecer novas saídas para nosso trabalho terapêutico. Espero realmente que isso aconteça com Pam. Pode não ter sido uma coisa meio maluca, mas uma ótima escolha para ela, disse Philip. Schopenhauer apreciava as técnicas de meditação orientais e o destaque que elas dão à liberação da mente, de ver através da ilusão e aliviar o sofrimento, aprendendo a arte do desapego. Aliás, foi ele quem trouxe o pensamento oriental para a filosofia do Ocidente. O comentário de Philip não foi dirigido a ninguém em particular e ninguém respondeu. Julius ficou irritado de ouvir tantas vezes o nome de Schopenhauer.
mas calou-se ao perceber que várias pessoas gostaram da observação. Após um pequeno silêncio, Stuart comentou: "Não seria bom voltarmos ao assunto de 5 minutos atrás, quando Julius disse que o melhor para ele é trabalharmos no grupo?" "Concordo, mas por onde começamos?" perguntou Bonnie. "Que tal voltarmos a falar de você e sua mulher, Stuart? A última coisa que ouvimos foi que ela mandou um e-mail dizendo que pensava em terminar o casamento." "Já nos acertamos, está tudo bem. Ela se mantém à distância, mas pelo menos as coisas não pioraram. Vejamos o que mais ficou pendente no grupo." Stuart deu uma olhada nas pessoas. "Pensei em 2 coisas. Jill, que tal contar como estão você e Rose? E Bonnie, você disse antes que tinha algo a dizer, mas parecia comum demais." "Hoje, abro mão de minha vez", disse Jill, olhando para baixo. "Semana passada tomei muito tempo na sessão, mas a verdade é que fui vencido, capitulei. Estou envergonhado de voltar para a mesma situação em casa. Não adiantaram todos aqueles bons conselhos de Philip e de vocês. E você, Bonnie?" "Hoje minhas coisas estão parecendo bobagem. Lembrem da minha versão da Lady Boyle", disse Julius. "Uma pequena quantidade de inquietação vai acabar ocupando todo o nosso espaço de inquietação. A sua é tão ruim quanto a dos outros, que tem causas obviamente mais graves." Olhou o relógio. "Já estamos quase passando da hora. Vocês querem falar ou colocar na agenda da próxima semana?" "Você prefere que eu fale agora para não ficar com medo na semana que vem, não?" perguntou Bonnie. "Boa ideia. O que eu tinha a dizer está ligado a eu ser sem graça, gorda e desajeitada, enquanto Rebecca e Pan são lindas e interessantes. Mas Rebecca, você principalmente, me traz sentimentos antigos e tristes que sempre tive, de ser boba, sem graça, desprezada." Bonnie parou e olhou para Julius. "Pronto, saiu. E os comentários ficam na agenda da próxima semana", disse Julius, levantando-se para mostrar que a sessão tinha terminado. CD 14. Capítulo 14. Uma pessoa de raros dons intelectuais, obrigada a fazer um trabalho apenas útil, é como um jarro valioso, com as mais lindas pinturas, usado como pote de cozinha. 1807. Como Schopenhauer quase foi comerciante. A grande viagem da família Schopenhauer terminou em 1804 e Arthur, então com 16 anos, cumpriu pesaroso a promessa feita ao pai e iniciou o aprendizado de 7 anos com o senator Genich, grande comerciante de Hamburgo. Passou a levar uma vida dupla, cumprindo todas as tarefas do aprendizado, mas nas horas livres estudava escondido as grandes ideias da história do pensamento. A figura do pai, porém, estava tão internalizada que o rapaz sentia muito remorso por esses momentos roubados. 9 meses depois, ocorreu o grande fato que marcou a vida de Arthur para sempre. Embora o pai tivesse apenas 65 anos, sua saúde mental piorava rapidamente. Ele parecia ciumento, cansado, deprimido e muito confuso. Às vezes, não conseguia reconhecer nem velhos companheiros. No dia 20 de abril de 1805, embora doente, conseguiu subir devagar até o último andar do armazém e jogou-se da janela no canal Hamburgo. Horas depois, seu corpo foi encontrado flutuando nas águas geladas. Todo suicídio deixa um rastro de choque, culpa e raiva nos que ficam, e Arthur sentiu tudo isso. Imagine-se a complexidade de seus sentimentos. O amor que tinha pelo pai resultou em enorme tristeza e perda. O rancor causou remorso e mais tarde ele comentou várias vezes o quanto sofreu com a dureza excessiva do pai. E a maravilhosa perspectiva de liberação deve ter provocado muita culpa. Arthur sabia que o pai jamais seria deixado que ele se tornasse um filósofo. Nesse aspecto, pode-se pensar nos 2 outros grandes filósofos morais livres pensadores.